Olá, pessoal. Eu sou a Renata do Marketing, aqui da MVR, e hoje nós vamos apresentar um webinar sobre a versão 12, nova versão do Workload Automation. Contamos com a participação da Simone, da área de serviços e suporte do Workload Atomic, que irá apresentar o tema. Peço que vocês deixem o microfone mudo para evitar ruídos na apresentação. E quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me enviar para o bate-papo ou esperar até o final do webinar, que a gente vai reservar um momento de perguntas e respostas. Esse webinar vai ser gravado, vai ficar disponível no nosso site na próxima semana, provavelmente. E eu agradeço a participação de todos vocês. Para quem não me conhece ainda, acho que a maioria dos que estão na sala já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, eu sou Simone, trabalho na área de suporte e serviços para soluções de Atomic na MVR. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das funcionalidades novas da versão 12, principalmente na Web Interface, que é a grande novidade da versão e o que tem gerado mais dúvidas para aqueles que já estão pensando em upgrade, pensando em pular de versão. Com certeza a Web Interface é a grande mudança, o grande desafio. Então eu separei alguns temas. Obviamente, com uma troca de versão, vocês já estão habituados. Eu sei que tem gente aí na versão 10, tem gente na versão 11, tem gente na versão 9. Vocês já estão habituados a grandes mudanças internas, novas tabelas, esquema de banco de dados que muda, melhorias de performance, melhor capacidade de processamento dos processos do Automation Engine, enfim. Isso não é um tema que a gente vai abordar aqui. Sempre há, qualquer troca de versão sempre implica em versões internas. Então, o banco está maior, o banco tem mais tabelas, o esquema de tabelas mudou, mas a gente não vai abordar detalhes desse assunto, até porque é um assunto bastante complexo, bastante maçante. O objetivo aqui é a parte, principalmente a parte gráfica, as alterações na parte gráfica, nas interfaces do workload. Okay? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Web Interface. Melhor do que falar é mostrar. Então, eu vou mostrar a nova Web Interface. Eu sei que muitos de vocês nunca usaram a Web Interface ou o ECC, e algumas pessoas já usam o ECC. O ECC, para quem nunca mexeu, nunca ouviu falar, é o Enterprise Control Center. O nome ECC ainda pertence à versão 11 e 11.2. Então, aqueles que estão na versão 11.2, a Web Interface continua sendo o ECC. Na versão 12, o ECC não existe. Muito em função da confusão para quem tinha ECC e SAP. Então, o nome foi alterado para AWI, que significa Atomic Web Interface. Então, esse é o novo Web GUI. Tem algumas similaridades com o ECC. Na verdade, a Atomic Web Interface ela é muito parecida com o ECC da versão 11 e muito diferente da Web GUI das versões anteriores. Ainda trabalhamos com o conceito de perspectivas. Perspectivas são como se fossem partes da Atomic Web Interface. Para quem mexia já no Web GUI ou no ECC, as perspectivas ficavam aqui nesse lado esquerdo da tela. Agora elas são acessadas aqui por essa combo. Então, nós temos 5 perspectivas. O Home, que é esse que a gente está. Perspectiva de administração, Process Assembly, Process Monitoring e Service Catalog. Eu vou fazer um overview de todas elas. Eu vou começar pela perspectiva de administração. Perspectiva de administração, ela na verdade, é o System Overview. Todo mundo conhece o System Overview da Java Interface. Tem algumas coisas que o System Overview mostra, ou mostrava, e que a Web Interface não mostra mais. E algumas coisas novas
que a Web Interface mostra e o System Overview não. O System Overview não morreu, ok? A Java Interface também não morreu para a versão 12. Nós vamos falar sobre isso mais no final, mas enfim, só foi adicionado, nada foi removido, todas as funcionalidades ainda existem, mas elas estão agora em compartimentos diferentes. Okay? Então, as similaridades com o System Overview, né, administração de usuários, de grupos, algo que não existia no System Overview como pasta separada, que é os usuários conectados ao sistema e por onde eles estão conectados. Isso a gente via dentro de conexões, mas dentro de usuários, mas não tinha uma pasta separada para isso. Isso facilita bastante para quem precisa derrubar um usuário, enfim, precisa ver quem está logado ou não. Tá? Para os administradores, facilitou bastante ter uma pasta separada para os usuários conectados. Clientes, enfim, eu estou no cliente 1, então continua a mesma coisa. Na Web Interface não existem múltiplas conexões, ok? Então, eu tenho que abrir uma nova página web para cada um dos clientes. Então, se eu quero logar no cliente 0, quero logar no cliente 1000, eu preciso abrir uma conexão, uma página web no cliente 0, uma página web no cliente 1000. Eu vejo aqui os detalhes da minha conexão. Ainda não temos multi-connection, como existe no Java Interface, para o Web GUI. Okay? Pode ser que no futuro isso venha a ser desenvolvido, por enquanto, não. Filas, grupos de agentes, enfim, praticamente tudo igual. Aqui nós temos, é a mesma informação que nós temos na pastinha Automation Engine, do System Overview, né, as informações sobre os Work Process, Communication Process, utilização. Vocês podem ver que os gráficos, inclusive os gráficos de utilização do System Overview, eles estão mais bonitos, né, mais claros, mais interativos e mais explicativos. Então, a parte gráfica realmente teve uma melhoria profunda. Okay? Banco de dados, cache, enfim. Tudo basicamente o que nós temos no System Overview, não teve alteração nenhuma, a não ser, obviamente, o front-end. E coisas novas, que parece que meu som está baixo, né? Eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui, peraí. Não sei se eu consigo, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tentar melhorar meu som, parece que tem gente que não está me ouvindo direito, só um minutinho. Ok, vamos tentar de novo. Novas funcionalidades que existem na perspectiva Administration da Web Interface são Service Level Objectives e o PEX. Service Level Objectives, na verdade, se trata de um objeto novo. Eu vou falar de objetos novos num próximo slide, e aí eu vou falar sobre um pouquinho sobre o SLO, um objeto muito útil, foi assim, algo realmente que vai ajudar bastante, principalmente para aqueles clientes que automatizam serviços via workload. Né? Eu sei que tem bastante gente que está aí me ouvindo que usa a automação de serviços. E PEX, que facilita a instalação de Action Packs. Para quem ainda não conhece os Action Packs da Automic e nunca entrou no Marketplace da Automic, aqueles que têm usuários senha no site da Automic, na community ou no site de downloads, pode acessar o Marketplace. O Marketplace é uma área em que várias soluções estão disponíveis, algumas free, outras não são free. Algumas são de clientes, outras da própria comunidade, as outras são de parceiros, como a NVR, outras são da própria Automic. São pacotes de ações dos mais variados tipos que vêm como solução completa. Por exemplo, no meu caso aqui, né, o que eu tenho, Deploy do Power Center, informática, ações de WebLogic, automação de serviço Windows, automação de File System. Então, são pacotes que vêm com objetos, com arquivos, com, enfim, vários elementos ou artefatos, como a gente chama, que servem para
como um boost, eu não preciso desenvolver, já vem tudo pronto, então basta usar. Então, para quem não conhece ainda o Marketplace, vale muito a pena. E agora é possível instalar os Action Packs, cujo download são feitos lá na Marketplace, aqui pela perspectiva de administração. Okay? Segunda perspectiva, mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, por favor, postem aí no bate-papo para a Renata. A Renata vai me passar as perguntas no final, ou a gente vai ter um espaço para que vocês possam interagir no final também. Okay? A perspectiva Process Assembly é o Explorer, né? Então, não tem muita diferença. Vocês estão vendo aí Transport Case, no folder, todos os folders aí, objetos, jobs, basicamente o mesmo tipo de ação, a mesma coisa. A única diferença nessa guia, eu posso criar, posso editar objetos, enfim. Para quem usava o ECC na versão 10, sabe que não era possível editar ou criar objetos, né, via Web GUI. Agora tudo é possível. Na verdade, inclusive, alguns objetos só podem ser editados através da Web Interface. É o caso do objeto novo, SLO, né, Service Level Objective. Então, minha recomendação é que vocês procurem se habituar. Eu sei que tem clientes aí muito antigos do Java Interface, mas procurem se habituar cada vez mais a utilizar a Web Interface. Okay? Ela daqui para frente, vai ser, todos os objetos e todas as funcionalidades vão ser feitas, vão ser construídas para interface web. Então, é muito mais fácil mexer na web, vai ser muito mais fácil, muito mais leve, melhor performance. Okay? Então, é possível criar objetos, editar objetos, editar agentes, administrar, criar usuários, mover, fazer transporte case, tudo é possível fazer, como a gente fazia na Java Interface agora com a Web Interface. Aqui na Web, no Process Assembly, na perspectiva Process Assembly, além do Explorer, nós temos aqui uma seção chamada Action Packs. Action Packs são aqueles pacotes que a gente instalou lá pela perspectiva de administração e que ficam aqui dentro dessa seção do Explorer para dizer o que faz cada um. Por exemplo, aqui é vou pegar aqui o do Informática Power Center, Deploy de Informática. Tem aqui as funções, né? Por exemplo, criar um grupo, chama a função do Power Center, é um exemplo. Criar um Deployment Group, ou fazer o export de objetos, executar um comando. Por exemplo, se a gente for falar de serviço Windows, tem aqui, cria o serviço, remove o serviço, starta, stop, etc. Então, cada Action Pack vem com uma série de ações que podem ser utilizadas em conjunto ou individualmente dentro dos workflows que vocês já têm. Né? Então, eu tenho um workflow aqui que em determinado momento eu preciso parar um serviço. Eu não preciso desenvolver uma tarefa que vai parar no serviço, eu uso um Action Pack que está aqui. Já tenho aqui o meu Service Stop. Então, esses Action Packs podem ser combinados, usados separadamente ou combinados com processos que já existam. Tem muito fácil de usar. Eles vêm parametrizados com prompt set, né? Acho que todo mundo já conhece prompt set. Prompt set é um objeto que vem da versão 9, né? Então, quem não usa também recomenda, é um objeto fantástico. Então, os Action Packs vêm parametrizados com prompt set. Então, é possível usar parâmetros, então não há necessidade de digitá-los. E se eu quiser criar tenho aí uma função sensacional que eu quero compartilhar com todos os usuários Automic no mundo, eu posso criar o meu Action Pack. Então, isso também é possível. Okay? Eu vou pular o Process Monitoring e vou para a perspectiva Service Catalog. Eu sei que quando a gente fala de automação, de workload, a grande maioria dos nossos usuários, e acho que a grande maioria de quem está aí assistindo hoje na sala, usa para batch processing. Né? Então, basicamente, rodar os meus processos de background, automatizar tarefas de banco, SAP, Oracle, enfim, né? Minhas aplicações, meus legados, etc. Mas uma função importante da automação, e que pode ser realizada com workload, é a automação de serviço. Né? Então, muitos clientes de workload
estão automatizando serviços. Por exemplo, o provisionamento de máquina, né? Eu preciso criar uma nova VM ou fazer um clone de uma máquina, então isso é possível automatizar, né? Sei que tem gente aí que já faz isso faz tempo. Isso é um serviço, né? Então a Automic considera que muitos dos processos que você já tem definidos são serviços. Então, como um serviço pode ser executado sob demanda, né? Um serviço não necessariamente ele é executado rigidamente, né? Todo dia, a cada meia hora, enfim. Então, eu posso demandar um serviço, por exemplo, eu tenho aqui alguns deploy de agentes, ou rollback, ou qualquer coisa assim. Isso nada mais é do que, no meu caso aqui, um workflow, job, etc., que eu estou tratando como um serviço. Opa, perdão, aqui. Esse é o meu catálogo. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o deploy de agentes, o rollback de agentes, a carga de ordem load, né? Todo mundo conhece, é um serviço. Eu trato isso como um serviço. Então, quando você cataloga os serviços, nada mais são do que objetos que estão catalogados como serviço. Né? Eles ficam com uma visão melhor. Né? Então, vamos imaginar que eu posso habilitar a minha web interface para o meu usuário final, e ele vai entrar no catálogo cujo usuário dele tem acesso, né? O catálogo de serviços ele é por grupo de usuários. Então, eu posso criar um catálogo de serviço para o grupo de usuários financeiro, para o grupo de usuários empresa X, para o grupo de usuários de desenvolvimento, ou para o grupo de usuários SIT, enfim. Eu crio catálogos diferentes para tipos de usuários diferentes. E ele pode entrar na própria web interface aqui, graças ao sistema de autorizações que você já conhece e não mudou. Ele acessa somente aquilo que ele precisa e pode solicitar, por exemplo, um deploy. Né? O deploy nada mais é do que, no meu caso aqui, um workflow. Então, ele pode vir aqui e simplesmente pedir para executar o deploy. Então, isso é possível compartimentalizar agora objetos como serviço. Tá? E aí vem também, para ajudar, né, nessa questão do serviço, um novo objeto chamado Service Level Objective, que eu vou mostrar para vocês. Só liberar aqui. Ok. Aproveitando que ele já pulou aqui para perspectiva Process Monitoring, vocês veem aqui o velho e bom monitor de workflow ou de job plan, para quem ainda quem usa o job plan no workflow. O Process Monitoring nada mais é do que a janela Activities, okay? Então, melhorada, de forma menos poluída, mais limpa. Então, aqui eu tenho separação por filas, filtros do Activities agora de forma muito mais intuitiva. Né? A gente sabe que o filtro do Activities antes não era todo mundo que achava, enfim, muitos usuários tinham dificuldade em utilizar o filtro, e agora fica aqui do lado, muito mais fácil. No Activities, a grande alteração, né, agora no Process Monitoring Perspective, que é o Activities, é que eu posso ver as tarefas que já foram executadas. Não apenas aquelas que estão rodando, mas aquelas que já foram executadas. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero as tarefas que já foram executadas nas últimas 12 horas. Vou pegar aqui no último dia. Acho que eu não tenho tarefas. Meu sistema não tem muitas tarefas, mas está aqui. Essa é a tarefa que foi executada no último dia. Isso aqui já não está no meu Activity, né? É uma estatística, mas agora é possível ver tudo por aqui. Então, a gente conseguiu centralizar a pesquisa com um único filtro, tanto de tarefas que já foram executadas, como as tarefas que estão executando. Ok? Senão, é minha Activity normal. Voltando um pouquinho para o Service Catalog, então,
Novamente, é possível segmentar, catalogar. E é possível, isso já era possível, na verdade, na versão 8, a partir da versão 8, mas agora ele tomou uma proporção melhor, né? Está mais visível. Os favoritos, né? Todo usuário tem um campinho favorito. Se vocês abrirem lá o Java Interface, tem lá um Favorites, tem um folder Favorites. É possível eu definir os favoritos daquele usuário, daquele grupo, né? Para quê? Para testar mais fácil. Então, eu estou sempre fazendo um teste de conexão ao SAP com aquele jobzinho dummy lá que a gente usa. Então, coloca ele como favorito para eu não ter que ficar navegando pelo Explorer. Se eu tenho 12 mil jobs, 5 mil workflows, para que eu vou ficar navegando folder a folder? Eu crio um favorito e acesso com um clique. Isso já existia, isso ainda também serve para Java Interface, não só para o Web Interface, e vale para as versões anteriores. Ainda quem está na 10 ainda pode usar o favoritos, ajuda bastante. Falando em ajudar, o Search mudou. Né? O Search agora é um Search global. Eu não tenho mais Quick Search, a tela de Search, né? Na Web Interface, ok? No Java Interface continua tudo da mesma maneira. Na Web Interface, nós temos uma função global de search. Essa função global de search ela é indexada. Então, a tendência é que ela seja mais rápida do que o search que vocês estão habituados pelo Java Interface. E ela procura não apenas objetos, mas procura também por execuções. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui o demo. Então, ele acha os objetos que possuem demo, folder, job, client. Né? O client tem o title demo, dashboard, mas também as execuções que possuem demo no nome. Isso também vale para alias. Quem usa alias no job, eu também consigo procurar pelo alias. Afinal, a gente está falando de execução, né, da instância do job. Então, também é possível achar como alias. E isso não existia antes, na versão 11, até a versão 11. Procurar por alias era impossível. Nas estatísticas eu tinha que saber o nome completo da tarefa, não tinha como procurar por alias. Agora é possível através do Global Search. O Messages continua aqui. Ok? Então, ele tem um pouquinho, tem um pouquinho mais de funcionalidade, eu consigo pesquisar por aqui, eu não tenho mais a função de pesquisa dentro do System Overview ou dentro da perspectiva Administration, eu procuro por aqui. Ok? E eu posso gerar um arquivo a partir do Message. Antes eu não conseguia ter muita interatividade com o Messages. Agora, ele continua sendo um broadcast das minhas atividades. Continuo podendo filtrar apenas erros, apenas alarmes, etc. Mas ele tem um pouquinho mais de funcionalidades agora. Essa é a Web Interface. Uma funcionalidade bastante útil. Apesar da gente não conseguir mais arrastar e clicar objetos entre clientes através da Web Interface, já que são páginas diferentes, né? Essa é uma funcionalidade que muita gente vai sentir falta, inclusive eu. Não consigo mais, dentro do Process Assembly, de um Explorer, de um cliente para outro, mover objetos. Não consigo mais, porque eu não tenho múltiplas conexões. Mas eu consigo abrir telas diferentes. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um objeto. E posso abrir esse objeto em outra tela. Então, na verdade, eu posso abrir várias telas. Ao mesmo tempo, isso não era possível pelo Java Interface. Eu tinha que abrir janelas dentro daquela tela. E muitas vezes, por conta de limitação, ficava complicado, poluído uma coisa embaixo da outra. Então, aqui eu posso abrir, editar objetos ou monitores em várias telas. Isso é extremamente útil para quem usa mais de um monitor. Né? Quem está monitorando um dashboard ou vendo um monitor de workflow, por exemplo, e ao mesmo tempo editando um job, eu não preciso abrir duas conexões. Eu abro as coisas em diferentes telas. Isso facilita bastante para quem precisa monitorar. O pessoal de operação aí que está assistindo, melhor prática, abram várias telas, separem as informações
Mesmo conceito do multi-desktop, só que agora o multi-desktop em multi-desktop físico, né? O que é bem legal. Ok, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Só um minutinho. Novos objetos. Novos objetos. Temos alguns. O primeiro deles que eu gostaria de mostrar é o Service Level Objective. A gente falou de serviço, catálogo de serviços, de que a automação também serve para serviço, etc. Então, quando a gente está falando de serviço, a gente obrigatoriamente tem que falar de nível de serviço, né? Então, o SLO é um objeto que vem facilitar a administração de SLAs em tarefas autônomas. Não é que nada do que ele faz não fosse possível fazer antes da versão 12, com notificações, com script, com monitoramento de runtime. Tudo era possível ser feito. A grande vantagem dele é que ele concentra todas as diferentes filtros para nível de serviço em um único objeto, e isso pode ser expandido para qualquer volume de objetos. Tá? Na verdade, o SLO ele é um objeto passivo, ou seja, não é executável, e assim como a Sync, como o calendário, etc., ele é referenciado por outros. Okay? Então, o objetivo dele é monitorar o nível de serviço. Eu posso monitorar permanentemente. Eu vou definir que esse nível de serviço aqui vai monitorar um conjunto de jobs, por exemplo, permanentemente. Ou vai monitorar apenas no meu horário comercial ou no horário da janela BET, qualquer coisa assim. O meu nível de serviço vai ser monitorado permanentemente. Segunda configuração do SLO são os beneficiários do serviço. Né? Se a gente está abrindo o serviço sob demanda dentro do workload, eu tenho que definir quem são os beneficiários. Né? Eu vou fornecer serviços de TI para a área de desenvolvimento, ou para a área financeira, ou para a área de recursos humanos. Então, quem é o beneficiário desse serviço? Eu crio quantos beneficiários, em quantas chaves eu quiser. Pode ser por departamento, por empresa. Eu sei que tem gente, tem várias pessoas que estão aí na sala que atendem diferentes empresas. Então, é possível criar diferentes empresas beneficiárias e, dentro das empresas, diferentes critérios. E quais são os objetos, ou processos, ou tarefas que vão ser monitorados por esse nível de serviço? Então, aqui no meu exemplo, que vocês estão vendo aí, eu tenho 2 jobs que vão ser monitorados por esse serviço. O que ele vai monitorar? No meu caso, no meu exemplo, ele vai monitorar. Eu vou considerar como um serviço completo, ou seja, SLA atendido, aqueles que rodarem abaixo do máximo runtime. Eu acho que tem alguém aí com o fone ligado. Vou pedir que vocês coloquem no mudo, por favor, senão eu não consigo ouvir a voz e não consigo falar direito com vocês. Obrigada. Então, esse nível de serviço vai monitorar aqueles que estão... O serviço vai estar concluído quando estiver abaixo do máximo runtime. Onde é que eu continuo configurando o máximo runtime na guia runtime dos objetos executáveis? Nada mudou. E aqueles que terminarem com N OK. Então, isso é o que eu preciso para o meu SLA estar completo neste meu caso aqui. Né? A tarefa terminou OK e terminou antes do máximo tempo que ela precisa terminar. Se ela não obedecer, se ela não for completada, né, se o service fulfillment não for completado, o que acontece? No meu caso, eu vou chamar um notification. Poderia ser a abertura de um ticket, poderia ser uma prep para um sistema de imagens ou qualquer outra coisa, né, um sistema de monitoramento. Poderia ser qualquer ação. Eu escolhi mandar um notification. Então, quando um dos meus jobs, que é, por sinal, é esse aqui, deve estar no meu favoritos. Esses meus jobs são os jobs que estão vinculados ao serviço.
Esse aqui vai forçar, vou forçar um erro, né? Quando ele não terminar ok, né, ou esse aqui não terminar no tempo esperado, o que vai acontecer é que o meu SLO vai ser ativado e o meu notifications aqui em cima agora, não tem pop-up na tela, ok? Notification aqui em cima. O meu notification vai dizer que um SLA foi violado. Esse aqui porque o status render no ok não corresponde ao status esperado. E esse aqui porque o máximo runtime de 5 segundos foi excedido. Então, aproveitando que a gente está falando de novo objeto, esse é um novo tipo de notification para SLO. Eu vou mostrar para vocês. Ele é basicamente igual ao outro, mas já vem com scripts prontos. A resposta ao SLO poderia ser qualquer coisa, né? Notification, e-mail, ticket, trap, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem. É a mesma resposta que hoje vocês fazem quando um job abenda dentro de um workflow, mesma coisa. Tá? Só que agora existe um conjunto de critérios que pode ser utilizado para um ou para todos os meus jobs, se quiser. Então fica muito mais fácil a administração, muito mais difícil de eu esquecer de atender aquele job ou aquela necessidade. Eu posso ter quantos objetos SLO eu quiser, obviamente, X níveis de criticidade, X beneficiários, não importa. Tá? Então, é um objeto muito legal, principalmente para quem trata a tarefa como serviço e, no final das contas, a gente vai tratar isso daqui para frente. Né? Sempre uma tarefa vai ser um serviço completo. Outro tipo de objeto, já que eu falei dele, é o notification para SLO. Então, nós temos aqui um novo notification, SLM, desculpa, fulfillment, ou seja, quando ele não é fulfilled, né, não é completo, e não é fulfilled com envio de e-mail. É exatamente igual aos outros, vocês não vão ver diferença nenhuma. A única vantagem dele é que ele já vem pronto. Né? Então, eu vou mostrar aqui o meu. Os scripts, como o do call alarm, para quem já usa o call alarm, são muito parecidos, só que voltados para as informações, para os parâmetros do objeto SLO. Ah, não quero usar esse, quero usar o meu. Não tem problema nenhum. Pode usar sem problema, só cuidado com os parâmetros que o SLO vai passar para o notification. Então, vocês vêm aqui na guia process. Aqui o script já vem pronto, esse é o template. Ok? Não preciso escrever nada disso. Ok, novo objeto período. Muitos de vocês que começaram na versão 5, 6, né, do workload, não usam o period, né, ou a execução recorrente, tá? Usam o evento time. E era compreensível que não usassem até a versão 11, porque o period ele não era tratado como um objeto, né? Como um evento eu poderia dar um quit, poderia reativar e etc. Né? Então, existia essa dificuldade, poxa, eu vou parar tudo no meu ambiente, aí eu preciso retomar tudo, restartar tudo. Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reconfigurar essas execuções recorrentes. Era verdade, não é mais. Agora nós temos um objeto period, e ele substitui o evento time com muitas vantagens. O evento time não deixou de existir, ok? Quem migrar vai continuar com o evento time, tudo normal, bonitinho. Quem quiser continuar usando o evento time, pode continuar, não é isso? Só que o period ele traz vantagens. Por exemplo, é possível criar um container de execução recorrente e utilizá-la em vários objetos. Vamos imaginar que eu tenho vários objetos que rodam em intervalos de 1 hora, né? Não é em gap, é em intervalos de 1 hora, entre 9 e 18, de segunda a sexta. Então, eu crio um período, e esse período pode ser utilizado por qualquer objeto. Então, a execução do objeto ela não está atrelada a evento,
nem a schedule, ela está atrelada a um objeto período. Se vocês olharem aqui no meu process monitoring, eu tenho vários desses aqui. Este, por exemplo, é um workflow que usa um período que tem execuções recorrentes em dias de semana, das 9 às 18, com um gap de 15 minutos. Ou seja, roda, espera 15 minutos, roda, espera 15 minutos. Então, o evento, para criar um gap no evento, vocês têm que se valer de script, e aqui não. Então, período pode ser reiniciado, posso ter aquele scriptzinho que reinicia os schedules e tudo mais, e posso fazer isso agora com o período, bem interessante, bem mais ágil e mais fácil de administrar e visualizar do que o event time. O event time eu preciso olhar dentro dele para ver o ciclo, o período não. Outro objeto, na verdade, é um complemento a um objeto já existente. Eu vou criar aqui mesmo. É um novo tipo de variável, objeto vara, é a vara exec. A vara exec, ela existe para recuperar ou coletar o resultado de um objeto executado. Vou tentar dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um script que lê um arquivo e esse arquivo gera determinada informação. Hoje, para vocês recuperarem essa determinada informação dessa leitura de um arquivo, é preciso executar um script, fazer colocar o script dentro de um workflow e depois do script, ou chamar um outro processo, ou passar como variável, enfim, depende, tem N alternativas aí. Com a variável exec, isso não é preciso. Eu executo o objeto por aqui e o resultado sai como conteúdo da variável. Então, na verdade, eu só tenho a variável, o objeto executável e processo a variável. Para casos bastante específicos, claro, né? Mas muito útil para quem quer reduzir o número de execuções e reduzir o número de objetos. Mais um tipo de objeto é o objeto store. Esse objeto, na verdade, já existe em algumas versões, alguns service packs da versão 10, os finais já tem. Então, não deve ser uma novidade para vocês, na versão 11 também já existe. Eu mencionei aqui porque eu sei que tem muita gente ainda que ainda não viu esse objeto, que é o objeto store. O objeto store, ou storage, o nome dele é store, o código dele é store e o nome dele é storage. O objeto storage, ele foi criado para acompanhar os action packs. Lembra dos action packs que eu falei, que vem um monte de coisa pronta e tal? Muitas vezes, para você usar um action pack, você precisa de um arquivo, de uma lib, de um jar, alguma coisa assim. Então, existia sempre a dificuldade de onde colocar esse arquivo, tem que passar para o cliente, como é que faz e tal, não sei o quê. O objeto storage vem resolver isso. Eu posso armazenar arquivos aqui dentro. Então, eu vou pegar um arquivo aqui qualquer. Vou pegar esse aqui. Tenho lá, ele já reconheceu que é um tipo binário. Vou dar um nome para ele aqui. Ok. Pronto. Meu arquivo está dentro do banco C4. E eu posso utilizá-lo com scripts específicos. Okay? O storage vem com uma série de scripts acompanhando ele. E usar esse arquivo sem uma localização precisa. O arquivo vira um objeto dentro do banco. Ele é, às vezes, fundamental, principalmente para quem usa o módulo Release e Service Orchestration, né, da Automic. Ele é obrigatório. E muitos action packs do workload também usam. Tá? Então, uma nova funcionalidade que é o CAU, que é Centralized Agent Upgrade, vou falar dela daqui a pouquinho, também vai usar o storage. Então, é um objeto bastante interessante, vem quebrar o galho aí de muita coisa. Ok, acho que de objetos, basicamente, era isso. Vamos pular para o próximo tópico. Novos scripts. Novos scripts, eu preferi não mostrar, né? Eu vou falar um pouquinho dos principais. Existem, como toda nova grande versão como essa, vem sempre muita coisa nova. Os mais legais, né? Vocês estão vendo aí. Essa apresentação vai estar disponível, né, em vídeo, a Renata mencionou no começo, então não se preocupem, tá? Está na documentação, enfim, a gente vai conversar
cada um com seu respectivo consultor, né? Muito ainda sobre isso, mas alguns muito legais. Finalmente o switch e o case, né? Dentro dos scripts do C4, era uma coisa que todo mundo pedia, não tinha. Agora é possível fazer um putvar na coluna da variável, especificamente, e colocar informações do prompt. Né? Para a família Process, né, nossa amada, querida família Process, nós temos várias coisas novas. É possível agora não apenas ler sequências de dados, mas criar. Então, eu posso criar uma sequência de dados, eu posso carregar essa sequência de dados, salvar, posso ler documentação estruturada através do Prep Process agora. Sei que tem bastante gente aí que usa a documentação estruturada para informações, para abertura de ticket, para envio de e-mail e etc. É possível agora fazer o Prep Process da documentação. A diferença é que a performance desse script é muito melhor do que a família XML que a gente usava antes. Prep Process do Prompt Set, da lista de reportes. Essa é uma questão que eu sei que muitos clientes que eu atendo têm. Eu tenho um job que tem report activation, report agent log, report post-processing. Eu quero saber o que tem. Agora é possível saber toda a lista de tipos de report e ler cada um deles. E coisas muito legais em termos de tratamento de variável, né? Fazer o conteúdo de um objeto variável se transformar em um arquivo CSV ou um arquivo XML e vice-versa. Então, coisas que eram possíveis de serem feitas antes, claro, agora tem scripts próprios, mais simples, mais rápidos. A tendência é cada vez ficar mais ágil, né, com a versão 2. Ok, novo Work Process. Todo mundo sabe que é o Work Process. Convive com ele. Nós temos um novo tipo. Para quem está na versão 11, isso já não é novidade, né? Já existe o Java Work Process, já existe desde a versão 11.1, né? Então quem 11.1, 11.2 já convivem com esse Java Work Process. A diferença é que até a versão 11.2 não era obrigatório startar um Java Work Process, agora é. Vocês estão vendo que é um novo tipo, JWP. O Java, tem um novo símbolozinho aqui. O Java Work Process, vocês veem que está aqui, pelo Service Manager é possível startá-lo também. O Java Work Process ele é obrigatório para algumas funções de análise e de monitoramento de nível de serviço. Então, o SLO, por exemplo, só funciona se tiver um Java Work Process, né? E algumas funções de analytics que eu vou mostrar na sequência, que são que requerem Work Process. Já que a gente está falando de Analytics e de Java Work Process, eu vou querer mostrar um pouquinho para vocês. Vocês já conhecem a perspectiva dashboard, né? Desde o WebGUI. Vocês sabem que é possível utilizar os widgets, né? Então, temos aqui diferentes widgets para as informações do Automic, do Automation Engine. E nós temos agora um novo tipo de dashboard que é chamado Analytics. O Analytics é uma funcionalidade nova que depende do Java Work Process e depende de uma configuração externa de fonte de dados. Okay? Ela usa uma fonte de dados independente, porque a análise requer performance, a gente não mistura análise de histórico com processamento online, certo? Então, não é obrigatório já, mas quem quiser ter esses dashboards aqui de análise fantásticos e outras ferramentas, tem que criar um banco de dados separado para armazenar esses dados, tem um processinho de ETL, não é nada complexo, nada super pesado, nada que requer muita máquina, mas é preciso separar o que é análise e o que é processamento. Utilizando essa base externa e essa funcionalidade do Analytics, é possível ter combinações de dados que não eram possíveis antes via dashboard, né? A não ser aqueles dashboards customizados para quem montou dashboards customizados. Por exemplo, eu posso ver tarefas por nome de agente, por tipo,
por nome, por hora do dia, por dia do mês. Ah, quero saber, do dia 1º tem mais tarefa que no dia 5, ou qualquer coisa assim. Então, aqui eu estou usando por grupo de status, né, NOK e NABAND. Então, é possível vários cruzamentos de dados, vários gráficos muito legais. Vocês veem que tem uma série de widgets para Analytics, por gráfico em barra, gráfico em pizza, gráfico em tabela, timeline, desvio e etc. Então, é possível utilizar esses widgets já prontos se eu tiver a funcionalidade Analytics configurada. É ridiculamente simples de configurar, não tem custo adicional e vale muito a pena porque essas informações, inclusive, podem ser compartilhadas com aquelas pessoas que não têm acesso ao automation, ao web interface, né? Então, eu posso fazer com que esse dashboard seja publicamente compartilhado. Então, a pessoa não precisa se logar ao Automatic Web Interface, não precisa ser usuário e senha. Então, eu posso postar lá numa intranet, posso mandar por e-mail para o meu gerente, né? Então, eu posso criar dashboards de análise bem complexos e compartilhar. Muito legal essa função Analytics. Consultem o consultor que atende vocês, ou a área de suporte, para saber quais são os requisitos, como fazer, etc. Bem simples, mas tem uns requisitos de Java e Postgres, etc., que é o banco que a gente usa para esse tipo de fonte de dados. Eu sei que está pingando algumas perguntas aí, eu vou responder, ok, gente? Zero Downtime Upgrade e Centralized Agent Upgrade, né? Então, são as novas grandes funcionalidades em termos de troca de versão. Eu não vou mostrá-las aqui, porque nós vamos ter, acho que no final de março, a Renata vai me corrigir no final se eu estiver errada, acho que é no final de março, nós vamos ter um webinar especificamente sobre o ZDU e o upgrade de agentes remotos, ok? Nós vamos fazer uma demonstração disso. O que significa ZDU? Né? ZDU é a possibilidade de fazer upgrade de versão do Automation Engine, ou seja, né, preciso trocar a versão, preciso parar o C4, ou preciso parar o Automation Engine, minha produção vai ficar, não precisa mais parar. Então, a partir da versão 11.2, não é necessário parar o Automation Engine para atualizar. Obviamente que isso requer uma série de preparação, configurações de variáveis do sistema e etc. Há sim uma redução de performance durante o zero downtime, né? Não é que tudo fica maravilhoso, há uma redução de 30% de performance, então não é que eu não preciso parar, mas eu também não posso fazer a qualquer momento, a gente recomenda escolher um momento de menor carga e etc. Mas é possível fazer sem parar o Automation Engine, o que vai facilitar bastante aí quem tem que criar janelas e etc. Nós vamos fazer um webinar sobre isso, então recomendo que vocês fiquem de olho aí na nossa agenda, ou pelo site, ou pelos convites que vocês recebem do pessoal de marketing, porque a gente vai fazer uma demonstração online do ZDU, né? Nós vamos fazer um upgrade via ZDU. O Centralized Agent Upgrade, né, o upgrade remoto de agentes, é outra funcionalidade, não existe na 11.2, essa é uma só da 12, que combinada com o GDU facilita muito para a troca de versões do Automation Engine. Eu posso atualizar, fazer upgrades de agentes, por enquanto só de sistema operacional, ok? De aplicações ainda não foi liberado, mas para Unix, Linux e Windows eu posso fazer remotamente. Então, a partir da perspectiva de administração, por exemplo, eu vou voltar lá. Deixa eu achar minha tela aqui. A partir da perspectiva de administração, eu consigo, por exemplo, fazer o upgrade de agentes. Obviamente, precisa de uma preparação, configurações de variáveis de sistema aqui dentro do Automation Engine. Eu preciso criar objetos de storage com os arquivos de instalação, né, os zips e os tars, etc. Mas muito fácil, né? Não preciso me logar na máquina, etc. Então, facilita bastante para os administradores que têm aí 100, 300 agentes para serem atualizados e podem fazer isso a partir de um ponto único. Muito legal. Nós vamos demonstrar isso
no nosso próximo webinar para clientes, ok? Todo mundo me pergunta, sumiu? Cadê a versão, a interface Java V12? Né? Não sumiu, tá? A Automic liberou a interface do Java V12, eu vou abrir aqui para vocês verem que ela é basicamente a mesma coisa que vocês têm na 10, na 11, mas ela existe, ok? Quando a versão 12 foi lançada, a gente não acreditava que o Java Interface fosse sobreviver, mas sobreviveu. E está aqui, para quem ainda não quer usar o Web Interface, mas eu diria que ela está com os dias contados. Muitos objetos, principalmente os novos, aí, SLO, eles não conseguem nem ser abertos aqui pela Java Interface. Mas está aqui, mesma coisa, mesma carinha, multi-connections ainda existe, né? Então, para quem ainda precisa usar o multi-connection, pode usar o Java Interface, vários desktops e etc. Não morreu. O download, para quem está pensando em fazer upgrade, o download dos arquivos é separado. A Java Interface não vem mais na imagem do Automation Engine, tá? Tem que ser feito o download separadamente. Vamos lá, eu sei que nós temos algumas perguntas. Deixa eu começar, tem até uma listinha aqui. A instalação dos packs necessita de um reset do C4? Não. Na verdade, nada precisa de reset a partir da versão 12, nem o upgrade dele mesmo, né? Nem no upgrade do Automation Engine, precisa de reset do C4. Não sei se temos alguma outra pergunta. Vou dar um tempinho. Se alguém quiser falar, interagir aqui, falar boa tarde para mim, pode tirar o microfone e falar, tá, gente? Vamos dar mais um minutinho para ver se alguém tem mais uma pergunta. Pingou uma outra pergunta aqui. Na versão 10 ainda precisa parar o Automation Engine, da versão 10 para a versão 12? Precisa, ok? O processo de upgrade da versão 10 e versão 9, para quem ainda está na versão 9, só para lembrar, quem está na versão 9 não tem mais suporte. Versão 9 e versão 10 precisa parar o mesmo processo, aquele mesmo paradinha, a mesma carga e tudo igual. Para quem está na versão 11.2 não precisa mais parar. Então, eu estou na 11.2, quero migrar, quero fazer o upgrade para 12, já pode usar o GDU, ok? Outra pergunta, quem usa ILM muda alguma coisa? Não, ILM, para quem não usa, quem não sabe, é o particionamento de banco, né? Dados históricos em partições separadas dos dados né, de definição, enfim, mesma coisa, ok? Tudo igual, não muda nada. Outra pergunta, teve alguma mudança em script, nos scripts já existentes? Eu não vi nenhuma mudança da versão, depende de qual versão está partindo essa pergunta, eu não sei de quem é essa pergunta, mas se foi da 11 para 11.11, 11.1, 11.2 para 12, não teve. Pode ser que, para quem esteja migrando da 9 para 12 ou da 10 para 12, pode ser que exista alguma mudança em algum script, algum parâmetro, alguma mudança de posição, enfim. Isso está documentado, isso vai estar documentado nas release notes, ok? Então, sempre que vocês consultarem a release notes, vocês têm que partir da versão que vocês estão. Então, sei lá, estou na versão 10 e vou para 12. Então, você tem que ver a release notes da 10 para 11, da 11 para 11.2, da 11 para 2 para 12. As release notes, elas são sempre da versão anterior para a versão atual. Então, pode ser que sim, tá? Não sei quem perguntou e não sei qual é a versão. Pode ser que tenha tido alguma mudança de scripts já existentes, mas normalmente essas mudanças são adicionais, ou seja, adicionam um parâmetro. Né? O Activate o CObject é um exemplo muito claro. Ele sofre alterações em todas as versões. Ele sofreu uma alteração agora para adicionar o período, o objeto período. Mas não afeta quem não usa esse parâmetro, né? Então não há o que se preocupar. Mas
é sempre bom, né, fazer naquele planinho nosso, cronograma de migração, de troca de release, consultar os release notes, né? Para quem não tem acesso ao site da Automic, né, a área de downloads lá, a área de documentação é livre, ok? docs.automic.com, release notes está lá dentro. Ah, Simone, eu não acho o release notes da 10 para 11. Consulte a nossa área de suporte, abre um chamadinho aqui, a gente manda para vocês o PDF sem problema. Outra pergunta. A Web Interface não faz uso nenhum do Java? Ela faz uso do Java, mas não como a Java Interface, ok? Algumas funcionalidades dela dependem de um processo Java. Por exemplo, o Analytics é um processo Java que fica correndo por trás, mas não vai afetar o seu equipamento. Eu acho que esse é o grande problema, né? Java Interface, historicamente, para quem usa, principalmente para quem usa o tempo todo, né, monitoramento, fica lá comendo memória, né? O Java vai crescendo a memória e tal, chega uma hora que eu tenho que reiniciar a minha Java Interface. Com a web isso não acontece. A web não vai consumir Java do seu equipamento, ela vai consumir Java de onde estão instalados os add-ons, os plugins, etc. Então, o Analytics é um plugin, ele é um Java, né, o plugin Java, então ele está instalado provavelmente no servidor do Automation Engine. Então, o Java desse plugin vai consumir memória lá no servidor, não na sua estação, não de quem está usando. Isso já é um grande benefício. Outra pergunta, tempo de upgrade muda? O tempo de upgrade, o tempo de parada, né, provavelmente quem está perguntando isso vem de uma versão anterior, né, não pode usar o ZDU ou não quer usar o ZDU. O tempo de upgrade, que é o tempo da carga, né, do DB load e tal, continua o processo de upgrade igualzinho, faz a carga no banco, binários, tudo a mesma coisa, tá? Depende muito do tamanho da base. Então, ele vai variar de 20 minutos a 40, 45 minutos, né, que foi o máximo de tempo de carga que a gente tem conhecimento, né, um banco muito grande. Então, vai depender muito do tamanho da base. Minha recomendação é que, antes do upgrade, se faça o famoso archive de ordem load, né, ou para quem tem ILM, que faça uma limpeza das partições, mas não vai fugir muito do tempo normal. Com o ZDU, pode ser que esse tempo aumente, né, porque ele está compartilhando recursos. Mas o ZDU é um assunto que a gente vai conversar mais para frente no próximo webinar. Mais alguma pergunta? Eu já estourei meu tempo, como sempre, falando demais. Alguma pergunta a mais? O recado do pessoal de marketing, esse webinar vai estar sendo gravado, vai estar disponível no nosso site, para aqueles que não puderam assistir inteiro, não ouviram direito, ou querem compartilhar com a equipe, com colegas, vai estar lá, provavelmente dentro de alguns dias. Nós agradecemos, antes de terminar, vocês provavelmente vão receber um e-mail com uma pesquisa do pessoal de marketing. Eu agradeceria, e todos nós aqui, se vocês pudessem responder, né? A MVR trabalha com processo de melhoria contínua, então o retorno do cliente é sempre importante para a gente melhorar, enfim, fazer coisas mais legais e mais úteis, mais eficientes. Eu agradeço muito a participação de vocês. Em caso de dúvidas, por favor, não hesitem em consultar o consultor específico que atende a vocês normalmente. Eu sei que eu sou de algumas pessoas aí, então podem me consultar. E para quem não tem um consultor ou não sabe que tem um consultor, ou, enfim, basta abrir um chamado na nossa equipe de suporte pelos canais normais, telefone, e-mail ou portal. Eu agradeço muito, desejo a vocês uma boa tarde, uma boa semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada.